Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses, que tem por objetivo, além da divulgação da ciência e do valor da pesquisa científica, de e por natureza multidisciplinar, explorar e debater temas complexos e atuais, com doutores, formando uma segmentação única e pioneira no Brasil. Produzindo-se, então, este programa dentro de padrões profissionais, com uma equipe técnica profissional preparada para isso, dentro das chamadas plataformas de streaming, cada episódio se constitui, então, de uma unidade autônoma e exclusiva, sem um nexo de ligação e de continuidade, a não ser o pensamento técnico-científico, que é o único ponto de contato, o único ponto de ligação. Além de ser exclusivo, único, podendo ser visto e também ouvido. Não deixa de ser, sob certa perspectiva, um entretenimento de natureza digital, para um público engajado com o propósito de crescer e acrescer conhecimentos. Tese é um registro de um conhecimento produzido e produto de uma longa pesquisa que nós chamamos, e o que não deixa de ser, investigação, dotada de uma profundidade e originalidade necessária para se qualificar como tese stricto sensu, e produzido dentro de um método científico, sem apriorismos, sem lugares comuns, sem a influência do senso médio, sem a formação do senso comum. E, normalmente, podendo ser colocado na última fase e, em última forma, na pós-graduação stricto sensu deste profissional. Hoje contamos com a presença, com a participação da professora doutora Andréa Cristiane Sanches. Possui graduação em agronomia pela Universidade Federal Paulista Júlio de Mesquita, é mestre pela USP, é doutora pela USP em agronomia. Professora do Instituto Federal de São Paulo, avaliadora de cursos superiores pelo INEP, professora e coordenadora da Universidade Brasil, além de outras instituições. E esse é um pouco do seu vasto currículo, e vasto aqui eu digo mais de 40 laudas, e assim mesmo em letras miúdas. O trabalho hoje de Discutindo Teses se apresenta, e que foi objeto do doutoramento dela, com o seguinte tema: recuperação de área degradada por mineração de cassiterita, na floresta de Jamari, Rondônia. Estudo em casa de vegetação, que foi levado dentro de um processo experiencial pela Faculdade da Universidade Paulista de campus de Jaboticabal. E dentro disso ela traz propostas de compreensão, de previsão e de recuperação destes solos degradados pela atividade de mineração, que falará bastante, não somente da cassiterita, que é um elemento fundamental hoje, principalmente para o estanho, para formar aquela película que vai principalmente no ferro e no aço. O aço um pouco menos, mas no ferro essencialmente, para evitar a oxidação. E dentro desse processo ela falará sobre os mecanismos de adubação, da utilização de micro-organismos, de plantas que vão se apresentar. E, então, nada mais justo, nada mais certo do que começarmos com a nossa caríssima entrevistada. Doutora, por gentileza. Bom, boa tarde, Wagner. Prazer estar aqui com você. Acho que demorou um pouquinho, né, para a gente conseguir encaixar aí, mas é uma satisfação estarmos aqui. A satisfação é nossa. E falar um pouco desse trabalho, para mim é um orgulho, porque desde 2002, o momento em que eu defendi essa tese,
E pensando sobre isso, né, quando eu recebi o seu convite, falei, nós estamos em 2025 e ainda é atual, né? São tantos anos aí após a defesa dessa tese e ainda é atual. Então, falando um pouquinho desse trabalho, acho que podemos começar por ele. Foi um diagnóstico, né? Na verdade, a minha tese ela fez parte de um projeto temático financiado pela FAPESP, né? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Sou muito grata ao meu orientador, né? O professor Dr. Vanderlei José de Mello, que trabalhava porque eu digo, porque hoje ele já não está na universidade, né? na Unesp, está coincidentemente trabalhando na mesma universidade que eu, hoje, é o meu colega, brilhantemente, diga-se de passagem. E aí, o que aconteceu? Eu já vinha na graduação, como você comentou, com iniciação científica, né? E na iniciação científica, eu recebi o convite do professor no segundo semestre, que dispôs lá, ó, quem quiser participar de projeto, eu com 17 anos na época, fui participar do processo seletivo e consegui trabalhar com ele no laboratório. E aí a gente começou a trabalhar com enzima de solo. Eu não entendia muito, e aí, na época, o meu questionamento maior foi em relação... Por que eu estou trabalhando com enzima de solo, uma coisa tão... que ninguém fala, meus colegas não falam, né? Eu sou agrônoma, todo mundo falando de milho, cana, soja. E aí, um dia, eu perguntei isso para ele, e ele me disse, olha, nós trabalhamos com tecnologia de ponta. Vai demorar um pouco ainda para você ver isso no mercado, você ver isso acontecendo. Isso na graduação. E trabalhávamos... Meu trabalho de conclusão de curso já foi científico, um trabalho científico com recuperação de solo contaminado, aí sim, na verdade, com rejeito de tratamento de esgoto, que a gente chama de biossólido. A Sabesp tinha uma parceria com a instituição e a gente começou a trabalhar com isso. Enfim, aí fui para Piracicaba, terminei a graduação, terminei o trabalho, fui para Piracicaba, não muito longe também na área de solos, né, o mestrado na área de ciência do solo. Comecei a trabalhar com metais pesados em solos. Me interrompa quando eu vou falando aqui, por favor. Imagina. E aí, em Piracicaba, durante 2 anos, trabalhamos com levantamento de solos cultivados com citros no estado de São Paulo, né? Um pouquinho diferente, aí mais na área de física do solo. E passados 2 anos, recebi um convite para ir trabalhar em Fernandópolis, que é onde hoje que eu moro, né, e comecei a minha carreira lá. Paralelamente, o professor Vanderlei, aberto o processo seletivo do doutorado, resolvi prestar novamente, falei, vou voltar com o meu orientador que tanto contribuiu. Aqui também agradeço o meu orientador de mestrado, já em memória, o professor Álvaro Pires, que infelizmente nos deixou de forma bastante difícil, mas contribuiu muito. Judiou de mim muito, porque ele havia acabado de chegar do Canadá, 5 anos no Canadá, ele veio com a metodologia canadense, que não podia almoçar. A gente não podia almoçar, porque senão ia dar sono e o trabalho ia ser prejudicado. Enfim, sou grata a ele por tanto sofrimento na época. Hoje eu compreendo. Enfim, e voltei com o professor Vanderlei, e nesse momento ele estava com esse problema nas mãos. Que problema era esse? Nós tínhamos uma colega que já estava no pós-doutorado, na USP, e ela trouxe essa questão da empresa, eu não me recordo exatamente o nome da empresa, mas ligado à Siderúrgica Nacional, que precisava, já na época, em 2002, salvo engano, ainda essa região não era uma floresta nacional. Hoje ela é uma área de preservação. Na época, não. E a empresa precisava recuperar as áreas de mineração de cassiterita. Desde a década de 60, 64, mais ou menos, que o Brasil, nessas áreas, tem atividade de mineração pouco regulamentada. Não é o meu foco, confesso, não sou... Assim, o que eu tenho é mais a título de informação mesmo, não sou uma estudiosa do assunto. Mas eu sei que essas áreas estavam lá, em 2002, e a empresa obrigada, por força de lei, né, a recuperar a área. E eles tentaram várias, de forma, acho que amadora até, e não conseguiram, porque a vegetação você não consegue recompor, fazer a recomposição.
por um fato muito simples. Quando você faz a exploração da cassiterita e, posteriormente, né, para a extração do estanho, você retira uma camada de aproximadamente 1,5 m, 2 m, você retira todo o que a gente chama de top, né, do topsoil, você retira essa parte, ou toda a parte fértil, retira a floresta e retira dessa camada, portanto, o minério e devolve isso na forma de um lodo, uma lama praticamente inerte, né? E não nasce nada, vamos dizer assim, a coisa fica bem complicada. Resumo, não havia condições técnicas nem de logística de testar tecnologias possíveis na própria floresta lá, né? Como ele dizia, a colega que ia lá, às vezes a gente tem que correr de uma ou outra onça. Eu falei, não, aí fica complicado. Qual foi a ideia? Trazer solo da Amazônia. Então, nós transportamos esse solo de lá. Por isso, a tese é em casa de vegetação. Né? Normalmente, a gente começa esse tipo de trabalho em condições controladas, totalmente controladas. E esse solo veio da Amazônia para Jaboticabal. Né? Trabalhamos em casa de vegetação, porque tínhamos um grande desafio. É muito simples, né? Não tem um solo inerte, sem nutrientes, sem nada, é só colocar nutriente. Tá bom, mas estou no meio da floresta, como é que esse nutriente chega lá? Nós tínhamos, esse era mais um desafio. Então, a ideia, né, a hipótese é possível produzir isso, produzir ou captar ou fixar, é o termo que a gente usa, o nutriente no próprio local? E aí, existe uma família de plantas chamadas leguminosas que elas têm a capacidade de se associar a micro-organismos do solo, que esses micro-organismos, sim, conseguem fixar nitrogênio da atmosfera. Né? Então, qual foi a ideia? Testar essas plantas em casa de vegetação, usando o solo vindo de lá, com a contaminação da forma como ele estava, ou com a inércia, né, totalmente. E testamos, como eu disse, era um projeto temático, não foi só a minha tese, tivemos outros colegas com outras plantas, com outras espécies. E qual era a ideia? Inicialmente, a leguminosa no solo, e depois dela, ela é retirada e incorporada, então é uma forma de você incorporar matéria orgânica nesse solo, né, com uma adubação mínima fosfatada. E aí, posteriormente, entrar com as plantas pioneiras, né, da própria região, que também são leguminosas. Eu usei, na época, uma planta chamada... O nome comum dela é bandarra, é uma planta pioneira que cresce rapidamente. E aí nós chegamos à conclusão de que, utilizando uma dosagem mínima de fosfato apenas e o nitrogênio por conta da própria planta. Então, o que foi? Né? Foi uma geração de tecnologia inicial, no momento em que não se falava muito em recuperação, não se falava em crédito de carbono, não se falava em efeito estufa. Tínhamos, assim, alguns comentários, a legislação não era... Já havia legislação, né, que o Plano Nacional do Meio Ambiente, ele é de 86, 84, se não me engano, e a gente foi meio que pioneiro, né, em buscar soluções para a recuperação. Então, hoje essa tecnologia ela ainda não é viável, ela é utilizada e, como eu disse, é atual. Né? Então, os resultados foram bastante satisfatórios e, mais do que isso, derivou até dessa tese um último capítulo, é dividido em capítulos, né? Um último capítulo em que, ao trazermos de lá solo, nós também trouxemos o que estava nesse solo. Né? E o solo ele é muito rico em micro-organismos, inclusive micro-organismos que são capazes de retirar nitrogênio da atmosfera e incorporar ao solo, que a gente chama isso de adubação verde. Não sei se você já ouviu o termo, né? A ideia era... E aí, com uma microbiologista, colega nossa lá em Fernandópolis, a professora Dora, que a gente trabalha... Ela chegou antes de mim, né, na universidade, também doutora em microbiologia, na Unesp Jaboticabal também, a gente era vizinha de laboratório. Ela isolou algumas bactérias fixadoras de nitrogênio específicas lá da região, porque ela é uma região que tem clima bastante... solo, a gente acha que é solo fértil, né, por conta da floresta e tal, na verdade não é bem assim.
E os micro-organismos de lá foram testados lá na escola. E a gente teve bons resultados nesse. Eles são resistentes, enfim. Houve aí uma migração da ideia inicial e surgiu o terceiro capítulo da tese, que foi identificar e testar os micro-organismos que já existiam lá, que mesmo após a mineração, mesmo após a retirada desse solo, porque o minério ele é lavado do solo, né? Acho que por decantação ele vai sendo separado e volta aquele lodo para o local que foi retirado. É horrível, acho que na tese tem as fotos, a situação é meio de desertificação. Isso mesmo, né? Você aponta a desertificação. Isso, é. Então, hoje nós temos tecnologia suficiente para recuperar, nós temos, mais do que isso, uma legislação que contempla, né, antes da própria autorização, o que a gente chama de licenciamento. Né? Hoje você tem que licenciar a área, parte do projeto de licenciamento entra toda a parte de recuperação que é obrigatória. Então, eu diria que lá em 2002 a gente estava gerando tecnologia que seria usada até hoje e continua, mas eu não imaginava o tamanho que isso ia tomar com o passar do tempo, né? O quão a questão ambiental seria importante como ela é hoje. E aí que talvez a minha carreira tenha caminhado por não tanto específico. Obviamente, a mineração foi um caso em que a gente trabalhou. Depois não voltei a trabalhar com áreas de mineração, mas com áreas de recuperação de modo geral. E mais do que isso, hoje trabalho com legislação ambiental, com ciências do ambiente, tanto para as engenharias quanto para... permeando, nas engenharias especificamente como docente, mas na agronomia permeando todo o curso, né? A questão ambiental hoje ela é primordial, né? Então, dentro da agricultura como um todo. E essa tese, eu não imaginava que o tamanho que ela ia tomar. Você fala muito da mucuna preta. Sim. Você fala bastante da utilização também de fungos micorrizídeos, é isso? Micorrízicos. Isso. Fala do risóbio. Sim. Isso vem dessa pesquisa bioquímica? Na verdade, a mucuna, como eu comentei, é uma leguminosa e ela foi uma das opções para ser... Mas ela não é arbórea, né? Não, ela é rasteira. Ela parece um feijão, um pé de feijão, assim. E ela foi utilizada como uma das opções para captar, em associação com o Rhizobium, que já é uma bactéria de solo, para captar nitrogênio da atmosfera. Então, em associação, né, num processo de simbiose, essa bactéria se associa à mucuna preta. Tem outras opções também. Mas já é uma tecnologia muito conhecida. Na época também já era... usada hoje no mercado? Sim, já era na época. É uma tecnologia muito usada na soja, na cultura da soja. Na cultura da soja, eu digo que essa simbiose, Rhizobium, soja, a soja é uma leguminosa também, é a mais explorada do ponto de vista de produção realmente em série. Hoje não se usa mais adubação nitrogenada na cultura da soja. É só via micro-organismo, que a principal fonte de nitrogênio é a atmosfera, né? Para a gente captar, tanto bem que as indústrias de adubos nitrogenados, elas captam nitrogênio da atmosfera. Tem um reservatório no solo, mas na forma orgânica. Então, nessa época, e hoje também, a mucuna foi uma das opções, né? E a forma arbórea, qual seria que você utilizaria? Em sequência, aí a mucuna, na verdade, é a leguminosa, né? Então, imagine um campo desértico, com essa imagem. Nada vai. A gente vai lá, faz um trabalho de recuperação no sentido de revolver esse solo, adubação fosfatada minimamente, e a mucuna, que seria essa planta mais rasteira, se desenvolvendo, buscando, aí com uma certa altura, lá 1,80 m, quando ela florescer, a gente corta e fica aquela matéria verde sobre o solo. Em sequência, pode-se incorporar isso. Eu estou melhorando a qualidade biológica desse solo. Veja, quando o rejeito ele é devolvido, a biologia do solo está praticamente aniquilada, né? Os fungos, bactérias e tudo mais. Então, a ideia é, com essa leguminosa, fazer essa primeira melhoria. Em sequência, a espécie arbórea,
que também é uma leguminosa. É uma árvore, uma pioneira, mas que também é uma leguminosa. Uma árvore leguminosa conhecida, a leucena, já viu? Aquela Sim. fava preta, bem grande, assim, Sim, flores. sim. Plantas normalmente com folhas, aquelas folhas bem miudinhas, assim, numa folha composta, elas têm uma característica de leguminosa. Então, a árvore também é. Mas por que ela é uma arbórea pioneira? Porque ela nasce a pleno sol, cresce a pleno sol e é rápida. E ela vai formar só um dossel lá em cima e permite um subbosque. Aí, a partir daí, as outras plantas começam a... A ideia é essa, né? Começam a se recuperar. Porque há um banco de sementes ainda. E mais do que isso que a gente observou, não foi na minha tese, mas foi no estudo da colega, que como a gente começa a revegetar, os animais começam... Porque eles fazem faixas, né, de retirada. Então, tem mata dos dois lados. Eles começam a atravessar de um lado para o outro. Essa mucuna ela tem uma semente que é alimentícia, dá para o animal consumir. E os animais começam, então, a revisitar o ambiente e são grandes parceiros nessa recuperação, né? Então... E o que você fala do panorama hoje do Brasil em relação, principalmente a questão do ouro na região norte hoje, Existe, mas do que já foi um dia, quando a gente fala garimpo, a gente pensa em Serra Pelada, né? Hoje a gente tem mineração regulada por legislação, empresas profissionalizadas, mas é o que eu costumo dizer, não há algo parecido com o que era a Serra Pelada, mas ainda a gente tem muita mineração em rios, né? A gente vê toda hora a Polícia Federal explodindo barcaças aí. Então, ainda há necessidade de... Não digo de legislação, tá? Porque a legislação existe. É de regulação mesmo. Uma dificuldade grande. Quando fala-se de Amazônia, a gente não faz ideia do que é. A dificuldade de trazer solo de lá, sabe? Apesar... Não dificuldade por... Hoje falta também de infraestrutura, mas pelo tamanho. Tudo é gigantesco, né? Tudo é muito grande. Então, quando a gente fala de legalidade da questão, ainda é muito impactante. Eu costumo dizer para os meus alunos que, quando a gente fala de utilizar qualquer recurso natural, não tem impacto zero. Não tem como. Então, a gente acaba tendo que escolher o quanto a gente vai impactar o ambiente. Existir, você nasceu, você já está impactando o ambiente. Ou seja, a ideia de sustentabilidade, exato, na sua essência, é falsa. Não é. Não é que ela é falsa. É em que momento a gente vai ser sustentável. Como assim? Eu tenho que equilibrar duas questões, que é o desejo humano e o recurso natural. Tá? E no meio dessa história surge a economia. O que é o desejo humano? Ele é infinito. Eu quero ter um carro, 2, 3, 5, isso. Eu quero ter um calçado, uma roupa, enfim. E o recurso natural, ele é limitado, né? Ele se renova, mas ele tem um tempo. E uma fala muito comum, simplificando para os alunos, falar, gente, poluição que a gente gera, impacto ambiental, qual que é o problema? Nós estamos no planeta Terra. Com algumas, né, ressalvas, nada sai, nada entra. Tem um meteorito aqui, um negócio... Estou falando hoje, lá na formação da Terra, tá hoje. Mas a gente tem satélite, tem lixo. Mas, no geral, nada sai, nada entra. Qual que é o nosso grande problema? É colocar a coisa errada no lugar errado. A gente tira as coisas do lugar e depois não consegue devolver naquele lugar. Esse é o problema. Nós temos 5 bilhões de habitantes. Não, 7 bilhões. 7 bilhões. Tudo isso, gente, é carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, são elementos químicos que estavam na atmosfera ou no solo, em algum lugar, e de repente duas células se juntaram e isso foi sendo transformado e a gente continua também transformando. Uma planta, a mesma coisa, energia solar, transformada em energia química, glicose e tal, e consome. O mercúrio está lá, o ouro está lá, a cassiterita está lá. Mas por que eu tenho que tirar ela de lá e colocar ela na película, como você disse, no ferro ou no aço? Depois eu consigo devolver ela lá? Essa é a grande questão em relação à sustentabilidade, né? Até que ponto e onde eu vou? Pelas contas, já mais de, acho que 2 planetas já foram consumidos e estão em lugares errados.
A gente não tirou nada do planeta. Está aqui. Tudo se transformando. Tudo se transformando. Segue lá na nossa termodinâmica. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, essa transformação, ela, numa relação de tempo, aí, ele vai retornar para uma condição de me servir novamente como recurso natural? Essa é a grande pergunta. Eu adoraria vir a São Paulo e nadar no Tietê, por exemplo. Nadar no Pinheiros, como eu já vi fotos, como tinha a raia da USP lá e tudo. Século XX. Aquela geração não cuidou para que a minha geração pudesse usufruir, assim como essa também não. E na minha região lá também, perto da minha casa tem um córrego que já foi de pescaria, já foi para nadar, e eu não posso usufruir. Eu agradeço, sim. Enfim, um dia isso vai retomar os seus lugares? Vai, mas... A que custo? E será que a nossa... A vida humana, né, enquanto aí 80 anos, 90 anos, será suficiente? Claro que não. Quantas gerações? Muita gente fala, isso tudo agora derivado dessa carreira aí na questão ambiental. Todo mundo fala, não, precisamos cuidar do planeta, precisamos cuidar do planeta. Eu falo, gente, o planeta não está nem aí pra gente. A hora que ele encher as pacientes, eu falo assim, sai daqui que eu não quero mais vocês. Ele vai nos extinguir. Exatamente. Isso aí. Então, a gente precisa cuidar da gente. Né? A gente precisa cuidar da forma como a gente se relaciona com o planeta. E aí que entram as tecnologias, né? Porque o ser humano é muito inteligente e aí a gente entendeu que não, na forma como está, não dá. Não dá para continuar. Como que nós vamos fazer? Esse exemplo da mineração, dá para extrair minério? Dá. Dá para recuperar a área? Dá. Tem tecnologia? Tem. Então, vamos implantar. A mesma coisa a agricultura como um todo. Nós vínhamos aí de um crescente de uso de produtos químicos, né? E tudo mais. Hoje, a grande... o que mais está em alta são os biológicos. Quando lá em 2002, no momento que a gente desenvolveu essa tese, os biológicos eram quase nada. A Associação de Rhizóbio foi um dos pioneiros, né, do uso de micro-organismos como nossos beneficiando, né? Hoje nós temos vários outros produtos. O Rhizóbio mantém-se como um dos grandes líderes aí, mas nós temos outros tipos de produtos, não só na recuperação. A semente já vem inoculada com ele, já vem inoculada com ele. E uma outra pergunta que você me fez sobre os micorrízicos. São fungos. Esses fungos micorrízicos, de mico de pequeno mesmo e raiz. O que esse fungo faz? Ele se associa à raiz de forma que ele vira uma pseudo-raiz, mas conectado. Então, ele amplia o espaço que a raiz consegue explorar de solo. Então, quando você tem um solo pobre, quanto mais a raiz conseguir buscar esses nutrientes, e alguns deles, principalmente o fósforo, não são arrastados para próximo da raiz, você melhora o desenvolvimento da planta. Então, você põe uma extensão de raiz, vamos chamar assim, que são os fungos micorrízicos, e funcionam bem. O que significa recuperação? Eu notei que no seu trabalho você deixa isso bastante claro e é um assunto complexo. Recuperar no meu ponto de vista, que tem várias definições, né? Mas recuperar é torná-lo utilizável, voltar ao estado inicial é impossível, tá? Porque aí seria uma questão de restauração. Recuperar a ponto de que ele se torne um ambiente funcional novamente, que ele cumpra o seu papel. Por exemplo, a floresta, né? Como que eu vou restaurar como ela era antes da mineração? Certamente não vou conseguir. A mesma coisa quando a gente reforma uma casa ou restaura um imóvel. São coisas diferentes, né? Então, recuperar uma área, você dá a condição dela voltar com o seu papel ecológico, né? Nesse sentido. E restaurar seria outra coisa, então? Seria voltar ao status original? Isso eu acho muito complexo. Para isso, essa área, no mínimo, teria que ser abandonada, esquecida, deixar a natureza, quer dizer, aí que sempre uma ajuda humana. Sim. E aí, depois de tantos anos...
Eu lembro de ter lido aí uma pesquisa que foi feita com a polpa da laranja. Você lembra dessa questão toda que abandonaram, que depois gerou críticas, que atraía insetos e ao longo de 20 anos se revelou absurdamente positivo isso para o meio ambiente. Sim, o pessoal hoje usa, né, que é polpa cítrica, usa para alimentação animal, inclusive. A questão maior hoje da agricultura ou da recuperação de áreas e tal é a questão da matéria orgânica. O que mais se perde quando você impacta uma área, seja com agricultura, seja com mineração, seja com construção, e depois, para voltar isso, é a questão da recuperação do que é orgânico nesse solo. Tá? A vida, né, a atividade biológica e a questão do carbono orgânico, principalmente. Por quê? Nós vivemos num país quente e úmido, né, clima tropical. A atividade microbiana é muito alta, então tudo que é orgânico que está no solo, se você não cuidar, ele vai ser transformado em CO2 e a matéria orgânica se degrada. Quando a gente vai fazer um plantio um vaso em casa, ninguém põe só areia. Evidente. Né? Evidente. Já vem aí esse conhecimento. Pega um pouquinho de esterco lá da avó, pega um pouquinho de terra vegetal, você vai lá e compra um humus de minhoca. É essa matéria orgânica que faz tanta diferença. E como a gente tem tirado as coisas do lugar, né? Tirado muita matéria orgânica do solo, como na mineração, eu tiro a casterita, mas eu tiro tudo que é orgânico também. Como que eu devolvo? Essa é a ideia da leguminosa, da planta pioneira. Hoje nós temos uma tecnologia de produção, ainda em escala difícil, mas de biocarvão. Não sei se já ouviu falar. O biocarvão, ele é um tipo um produto produzido por combustão de 300 graus, mais ou menos, 300, 500 graus, mas com baixa quantidade de oxigênio, que a ideia não é produzir um produto energético para que a gente faça churrasco ou para que vá para a indústria, não. A ideia é fixar o carbono nele. E ele passa a ser um material orgânico de boa qualidade, com alta retenção de água, que hospeda micro-organismos ali, e você usaria este tipo de carvão. Então eu posso fazer isso de bagaço de cana, posso fazer isso de resto de poda. Aqui em São Paulo mesmo, você não faz ideia o tamanho do problema com os restos de poda. Poda de árvore, poda de grama, poda de jardim, você tem que fazer alguma coisa com isso. Ela tem que ir para algum lugar, né? Então esse carvão seria uma alternativa. Ainda em escala está um pouco caro, não dá para... Mas logo vamos achar um caminho. E isso seria um material interessante para essas áreas de recuperação. Uma coisa que eu vejo aqui, principalmente quando eu frequento esses parques públicos, essas empresas que fazem as podas, muitas vezes, olha, eu até como relativamente leigo no assunto, eu vejo que eu diria que são podas assim, assassinas. Sim. A forma como eles cortam, a extensão do corte, às vezes deixam simplesmente árvores adultas sem praticamente galhos. Sim. E sabe Deus sob qual alegação, não passam nada para proteger esses galhos de futuras infecções, do apodrecimento. Não vou comentar muito, porque eu vou fazer uma sugestão para você e vou convidar uma colega especialista nessa área. Já está convidada. Que trabalha com arborização urbana, inclusive faz parte de comitê nacional, comitê estadual, já elaborou cartilhas sobre podas, ela é engenheira agrônoma, a professora Gisele, também doutora na área de sementes, e ela fala com muita propriedade sobre essa questão, uma questão bastante complexa, né? E às vezes a mídia acaba jogando tudo a culpa na árvore, né? A árvore é culpada. A árvore caiu sobre o carro, a árvore caiu na cabeça da pessoa. A árvore apodreceu, a árvore deu cupim. Exatamente. Nós não fizemos nada para que ela e nada para evitar que chegasse, ou para minimizar, ou para substituir. E São Paulo, ele tem... Aí eu vou falar um pouco, mas ela vai falar com mais qualidade. Tem um parque relativamente antigo, né? Você vê que são árvores adultas já, com muito tempo ali sofrendo com a poluição, Então, qualquer vento, você não sabe como vai estar, né? Se ela está atacada de cupim, se ela está... Precisaria de um processo, de um programa, né, de recuperação, de reposição, de replantio. Mas o assunto é bem complexo. Então, eu vou responder a sua pergunta com um convite para a professora Gisele, que vai falar com muita propriedade. Por exemplo, aquele Parque Serete,
eu vejo aquelas mangueiras, aquelas árvores enormes, já com as raízes toda exposta. E toda vez que chove, aquele processo de erosão de solo, sabe, cada vez mais acentuado, e nada é feito ali para se evitar isso. Até, enfim, aquilo que poderia servir ali, aquelas guias um pouco mais elevadas para até segurar a água, segurar a lama que vem. Nada, ou se manter uma cobertura morta, que vem das próprias árvores, aquelas folhas, também não se mantém. Tudo tem que ser muito limpo, o solo totalmente exposto e seco, não tem um... Árido, né? É árido, eu não vejo um processo de rega, a não ser por umas poucas escolhidas, e árvores novas, muitas vezes secando, morrendo de sede. Eu vejo isso. E não tem o que ser feito, né? Vai falar com quem? Vai reclamar para quem? É que, assim, olhando do ponto de vista ambiental, da ciência, do ambiente como um todo, tudo passa por questões econômicas, né? Então, a gente ainda precisa resolver questões não mais importantes, não é essa palavra, mas mais básicas para a sobrevivência, como o saneamento, como a própria segurança, em termos de onde eu vou alocar o recurso, né? Então, talvez a gente não tenha recurso suficiente, não sei, pode ser que é uma questão aí de escolhas ou não, né? A gente vê também muita dificuldade de recurso financeiro nessa área. E recuperar essas áreas também por força de lei, né? Por força de lei e da importância que a floresta tem. A importância da floresta, ela não é local, né? Ela interfere no clima do país, ela interfere na umidade, na distribuição de chuvas, especialmente a Amazônia, com esse tamanho, né? Com essa... pulmão do mundo, não diria, porque ela mesmo consome o que ela produz, mas... a evapotranspiração que ela tem, a água e tudo mais. A regulação. Né? Sim, a regulação. Os corredores Exato. que se formam com a umidade que ela produz pela transpiração. Que tragédia, que tragédia. E, dentro disso, você fala muito do clima de imediatismo que existe na recuperação dos solos, principalmente dessas empresas mineradoras. Sim, foi o que levou essa empresa, na época, ao insucesso na recuperação. Não é? Porque imagina quanto tempo levou para aquele habitat se compor e estar naquele nível de equilíbrio. Não foi do dia para a noite. Então, não é a gente tira do dia para a noite, né? Você corta a árvore, tira a terra do dia para a noite. Mas para recuperar, não é simplesmente vai lá e planta a árvore. Muita gente não, claro, quem não conhece o assunto, acha que plantar árvore, plantar grama, plantar tudo, a gente vê até propaganda na televisão, compra isso aqui que eu vou plantar uma árvore. Não é assim que funciona, né? Ela é um ambiente vegetação vivo. Primária, secundária, exato. terciária. Eu tenho que recuperar, recompor. Então, o imediatismo ele não funciona, é um processo. E esse imediatismo é por um tapete verde, bonitinho, esteticamente. Cumprir a legislação, teoricamente. Está lá na não levar multa. No 225. Isso. Não levar uma multa ambiental, não se queimar com o público. Isso. Dentro de uma publicidade negativa. Olha lá, olha aquela empresa que agora até tirou o nome Rio Doce, né? Até tirou, você viu isso? Porque o rio não é mais doce. Aliás, nem é mais rio, né? Mas a gente vê muito isso, o uso... O ser humano é complexo, né? O uso do chamado... O ser humano é um devastador nato. O chamado greenwash, não sei se você já ouviu falar dessa expressão, que é dar um verniz verde em tudo que eu vou fazer. O meu evento é carbono zero... Como assim, seu evento é carbono zero? Mediu, tal. O que é um evento carbono? Não estou emitindo carbono. Porque... Mas para falar que eu não estou emitindo carbono, você está aceitando a hipótese de que o carbono é que causa o aquecimento. Então, é atividade humana, não sei o quê. Compra esse sorvete. Eu gosto muito, tem um exemplo do sorvete que eu acho maravilhoso. Eu comprei um sorvete caro até. Um potinho lá de meio litro. Tá. Aí eu fui ler, né? Falei, nossa, mas esse sorvete é tão caro. Fui ler. Feito com... Olha, essa foi bem legal. Feito com leite de vacas felizes
e ovos de galinha soltas. Lavage Querri. Exatamente. Aí, na minha inocência, comentando isso numa aula, um aluno, eu trabalho com alunos que muitos deles são proprietários rurais, são produtores de leite, falou, professora, a parte da galinha solta eu até entendi. Agora, como que a gente mede a felicidade da vaca, eu não sei. E é esse tipo de informação que traz para a sociedade que desconhece, né, o que a gente chama desse greenwash. Você vai invernizando as coisas, mas é jogar embaixo do tapete, né? De fato. E aí eu não quero sentir culpa porque eu estou consumindo um produto que talvez esteja... Olha a culpa aí. Não, então eu tô, não, aqui está tudo certo. Imagina. Mas na verdade não. Só que é um esforço global, né? É um esforço global. E se a gente olhar continentes esquecidos, como a África, por exemplo, totalmente. É uma questão. A gente até tem tecnologia suficiente para exportar, porque nós estamos na mesma faixa, né, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio ali, e a gente teria condições. É uma potência, mas de repente ninguém mais pode se desenvolver, né? Porque não posso mais emitir carbono de jeito nenhum. Será? Como a outra questão que a gente vê farms here, forests there. Eu posso produzir, eu vou, e as florestas ficam lá no Brasil. A floresta, ok. Floresta de pé, ok. Mas e quem está debaixo da floresta? Vai ficar de pé também? Índio, como é que faz a questão indígena? A gente olha, isso é tudo impressão pessoal, tá? Não é nada, principalmente relacionado à exploração da floresta. Não quero politizar, não quero nessa questão, é bem perigosa. A gente tem que dar condições para as pessoas viverem bem, né? Então, eu não posso olhar uma população que está ali vivendo da floresta de condená-la por querer utilizar os recursos da floresta, se ela não tiver de onde tirar outros recursos, como nós já fizemos ou fazemos. Então, se eu tenho uma comunidade, vamos pensar lá o ribeirinho. Ele está destruindo a floresta. Não, ele está vivendo ou sobrevivendo. Agora, nós podemos, quando eu falo nós, né, me incluo, né, podemos ir lá, derrubar, tirar a faixa, tirar a estante, tirar tudo, devolver e falar, se vira aí. Então, esse ribeirinho, podemos dizer que a vida dele é sustentável? O grande problema da falta de sustentabilidade, ou voltando lá na ideia do colocar as coisas fora de lugar, é a quantidade de pessoas que o ambiente suporta, né? Nesse tempo de recuperar. Então, é sustentável, não é sustentável ambientalmente, socialmente acho que é difícil demais, né? Porque só considerando o padrão de vida que eu tenho, que você tem, as condições que a gente tem, acho que eles não é sustentável desse ponto. Mas o impacto que eles causam na floresta é mínimo por conta da concentração e do nível tecnológico utilizado. Uma máquina de esteira derruba muito mais coisa do que um machado, né? Então, a gente tem que olhar por esse lado. Agora, o meu professor, o professor Vanderlei, ele fala muito, meu orientador, né? A questão do metal pesado, ele fala assim, o problema é concentrar. Qual que é o problema de São Paulo? É o nosso modo de vida? Também, mas se não fosse tão concentrado, talvez o rio Tietê conseguisse se autodepurar. Porque ele chega lá perto da minha casa praticamente limpo. Agora, a questão de metal pesado, não mais, né? Porque ele se acumula. Mas, em termos orgânicos, ele vai se depurando. Então, a pressão da sociedade por recursos naturais. Esse é o grande imbróglio do sustentável. Você me perguntou, então essa questão da sustentabilidade, ela é um sonho? Ela é falsa? Depende, se a gente mantiver... O problema é na concentração. Se a gente é no padrão de vida, no uso dos recursos, na minha opinião. Quanto de recurso eu preciso para ter tudo isso que eu tenho? Quando eu falo recurso natural. Dá para ter uma vida mais simples? Simples no sentido não simplória, né? De utilizar melhor as coisas. A gente vive na sociedade do consumo. E quanto mais eu consumo, mais eu tiro, entre aspas, as coisas do lugar e depois talvez não... As coisas, quando eu digo os elementos químicos, os recursos naturais, não consigo devolver.
né? Eu retiro sei lá, vou produzir uma mesa. Hoje a gente tem floresta plantada, mas não tinha. Retira a madeira, corta a madeira, bota lá um monte de cadeira, móveis, não sei o quê. E depois essa cadeira, esse móvel vai virar matéria orgânica para voltar lá para a floresta, para virar nutriente, ser absorvido por outras árvores e virar árvore de novo? Quanto tempo isso vai demorar? Então, sustentável é o quanto a gente consegue manter o ciclo, né? A ciclagem, a gente volta lá para a bioquímica, a ciclagem de nutrientes. E se o planeta está entrando em colapso, como as coisas Sim, estão demonstrando, não, já está, né? Já está. Talvez um ponto de irreversibilidade, Sim. que eles já falam. Sim, sim. Não sei se tem mais alguma coisa para ser feita. E Porque mudar não vamos mudar. Esse ponto, ele é de irreversibilidade, ele é muito sério. Porque a gente está próximo, se é que já não atingimos. Isso. Né? E aí Eles falavam em 2050, mas já estão reduzindo cada vez mais. Certeza, falavam da Groenlândia, né, como um ponto de não retorno. Não retorno, Não retorno. Tem eu vi uma reportagem de uma barreira de corais na Austrália, que assim, ela colapsou rápido assim, né? Depois de tanto, ela não se recuperou mais. Sim, né? sim. Então, poluição. Isso. Que é o grande fator hoje. O plástico, né, que poucas iniciativas. E está em todo lugar, né? E a gente cria também moléculas, né, que não existiam, combinações diferentes. Então a questão é quanto tempo leva para colocar, muito assim, explicando para o Vitório, quanto tempo leva para eu colocar de volta aquilo que eu tirei? Não, hoje mesmo, assim, bactérias para digerirem o plástico não existem. Então, aí, em caráter de pesquisa, mas são incipientes e até chegarem aí fazem da fécula, né, plástico, mas tudo bem, mas nada num padrão que consiga atender ao consumo. Que consiga atender a tudo. Um exemplo clássico é a produção de alimentos orgânicos. Sim. É fantástico, eu sou entusiasta, acho maravilhoso, mas não é sustentável do ponto de vista de produção. Eu não consigo atender a quantidade massas de pessoas que precisa comer. Não, imagina. Então, é mais ou menos isso. Não temos a mínima condição. E hoje, então, temos esse conflito que você também aponta, as reservas minerais versus proteção da qualidade do meio ambiente. Quer dizer, nós temos que explorar os minerais cada vez mais. Aí estamos falando aí em minerais raros, né? Como objeto de negociação. Novos usos, né? Que a gente não conhecia. Que a tecnologia demanda. E aí? Novas áreas de exploração. Não estamos falando de diminuir. Não, muito pelo contrário. Né? A gente vai trocando. Onde vai ser a próxima Serra Pelada, né? Pois é, você viu que virou a Serra Pelada? Virou um grande lago totalmente poluído de mercúrio. Aí voltamos àquela sua pergunta lá, como que eu faço para recuperar? Como você retira o mercúrio? Tem uma questão, você não consegue colocar o mercúrio de volta lá na rocha onde ele estava, no subsolo lá. Então é aquele lago gigante que virou. É uma coisa impressionante. Você tem que olhar e não serve para nada. Ali É aquela questão dos recursos naturais renováveis. Né? A palavra que está em alta, renováveis, combustíveis renováveis, como o etanol, por exemplo. O etanol eu consigo manter o carbono no ciclo. Tem a planta que tira o carbono da atmosfera, faz a fotossíntese, produz a glicose, a sacarose, essa sacarose vai ser fermentada, produz o etanol vai para o carro vai queimar, né, no motor lá esse etanol, e o CO2 volta para a atmosfera, outra planta pega o CO2, tal. Então a gente fica ciclando de forma sustentável. Agora, o combustível fóssil, quanto tempo ele levou para ser fóssil? Né? Eu falo, será que no meu carro eu quero um dinossauro, era uma árvore, era o quê? Tecnicamente isso. Que é carbono orgânico. Tá lá quietinho. Aí a gente vai e tira de lá, queima no carro e joga na atmosfera. Tira de lá, queima. Eu estou mudando. Ele está aqui no planeta ainda, só que ele está no lugar que talvez nesse lugar ele começa a me trazer problemas. E o lençol freático?
Exato. Estou tirando a água de lá, não estou jogando para fora do planeta, mas eu estou colocando ela em outro lugar. Isso. E esse lugar talvez não tenha, não me sirva, né? Desestabilizando todo o sistema, todo o ciclo. Sim, ela não passa a ser um recurso utilizável para nós. Não é que não tem água, tem água. Sim, agora onde ela está, eu estou? Sim. Ela está em condições de ser consumida? Você viu a crise hídrica que São Paulo já está atravessando? Sim. Já cancelaram lá novas concessões para a colheita dessa água, para o recolhimento dessa, para a captação dessa água, melhor dizendo. Como cresce São Paulo? Pois é, né? Pois é. E os reservatórios, o aquífero, a água disponível é a mesma que era há 200, 300 anos atrás. A contaminação do aquífero Guarani, sim. Com tudo aquilo que é da lavoura, de pesticidas, os resíduos industriais, que são simplesmente descartados da natureza. Então, nós tiramos da natureza e devolvemos em outro lugar que não era o lugar dele. É um raciocínio absolutamente fantástico. E aí prejudica a gente mesmo, né? E o que fazer, então, dentro desse processo? Olha, eu acho que é o olhar crítico, a conscientização, não se deixar levar por não se deixar enganar. Não tem, as pessoas não se sentem culpadas. Exatamente. Hoje, eu não sei se é um caminho que tem a volta, viu? Porque a gente está num momento, falando aqui, né, de sustentabilidade, ambiente, enquanto o mundo está se explodindo por aí, coisas assim, atrocidades que eu não imaginava que eu fosse ver na minha vida, assim. Então, eu acho que o grande problema chama-se ser humano. A evolução dessa criatura, né? Acho que é um projeto que a natureza tem que repensar. Exatamente. Porque... Talvez... brincando, acho mas que o planeta sério. tinha que se preocupar um pouco com a gente. Se ele estiver preocupado, né? Se não for mais fácil extinguir, já aconteceu isso quantas vezes, né? A gente nem imagina. A gente só conhece o quê? 2.000 anos? É isso aí. Pouco mais, talvez. Pouco mais. Geologicamente falando, paleontologicamente falando, isso é nada. É nada, né? Então... Estamos aqui no planeta que há 150 mil anos como espécie, Homo sapiens sapiens, e olha já o nível de devastação. Os dinossauros, eu falo, ai, coitadinhos, viveram 150 lá no Mesozoico, depois do Cenozoico. 150 milhões de anos. E a gente está o quê? Estamos aqui há 150 mil anos e já sem muitas perspectivas. É difícil um programa desse... Nós estamos falando de ciência, não é achismo. Não. Não é o senso comum. Não. E olha essas pesquisas, olha essas tragédias que temos tido com essas mineradoras. Sim. O nível de devastação que elas causam. E aí, por outro lado, a gente para pensar onde que estão esses minérios, né? Eles estão servindo, onde eles estão, né? Que recurso é esse que, para mim, que sou leiga nessa área de uso de mineração e tal, nossa, está minerando, mas o uso é muito nobre, eu acho, para o nosso padrão de vida, nosso padrão de construção, nosso nível de qualidade de vida. Então, eu acho que cada vez mais vai ser explorado e sem muito critério, né? E aí voltamos na questão humana, né? Olha aí, tem um processo acontecendo na área judicial de corrupção em liberação de licenças ambientais lá em Minas, né? Assim, ouvi falar sobre, não me aprofundei no assunto, que é vergonhoso, né? Sim. Pessoas que prisões, deveriam estar preservar, assim, cuidando para que a legislação seja minimamente aplicada, são partes do processo. Mas parece que onde entra o poder econômico vai embora a consciência. E aí você comentou de imediatismo na recuperação. Eu acho que o imediatismo não existe, né, na recuperação, não tem como. Mas o imediatismo no ganho e no lucro é nato da maioria dos humanos, né, das pessoas, que não estão nem um pouco preocupadas com as próximas gerações. Próxima geração é outra geração, não é a minha, nem estaria mais aqui. De novo, nesses parques você vê pessoas arrancando as folhas, quebrando galhos, chutando bolas onde tem plantas. E qual é a preocupação? E se você vai mexer com isso, eles falam, olha lá, olha aquele esquisito, olha aquele estranho, olha lá.
Deve ser toque isso. Deve ter um toque, que aí vira psiquiatra, vira qualquer coisa. Agora pergunta se esse que só quer usar, se ele faz alguma coisa para agregar valor. Nenhuma. Uma vez nós fizemos um projeto que já era da prefeitura, que era assim, lá no campus Tatuapé. Adote uma árvore. Fizemos, mas já era uma campanha que existia. Aí eu perguntei, olha, muitas vezes você vê as pessoas lavando as calçadas, está lá a árvore e não joga uma gota. E aí, André, uma vez eu passei e perguntei, está lá o cidadão, era acho que o porteiro, o faxineiro, lavando lá a calçada, e eu vi a planta, nada. Eu falei, você não vai jogar um pouco de água nela? Ah, não, chove. Eu não preciso gastar água com ela. Imagina, estava torrando a água. E nada. Não jogou uma gota na planta. Eu falei, olha... E o que a gente vê muito é a falta de permeabilidade nessas calçadas e tal. Totalmente. Aí você planta a árvore e deixa um espacinho assim, não infiltra nada. A raiz dela tá. Aí o resto é tudo cimento, calçada, não infiltra nada. Ela tem ali um porte, sei lá, 2, 3, 5, 10 metros e um espacinho assim para infiltrar. Quando o cimento não chega até o caule. Exato. Que aqui é muito comum. Não tem pelo menos lá 2 metros, 1 metro no mínimo para cada lado do tronco. Não é isso? Sim. Área de permeabilidade. Área de permeabilidade. Calçadas assim com espaço para... Não, aqui é um tapete de concreto. Todo lugar, né? Acho que é difícil o lugar que... Todo não, né? Todo é muito... Mas você não viu como são as pessoas? A primeira coisa, nós falamos dos outros, né? Mas ninguém fala de si mesmo. Se compra uma casa, tem lá, de repente, um quintal, tem uma árvore... A primeira coisa que a dona de casa fará, em princípio, é exigir uma calçada. Fala, tira a planta, tira tudo, põe cimento, porque faz sujeira. Caem as folhas. Segundo, ela faz uma churrasqueira. E nessa churrasqueira, o que ela vai torrar? Vai queimar. Ou seja, estamos deixando alguma coisa que vai contribuir até para a redução do calor, no mínimo. Para... Fora as superstições. Um dia eu estava lendo aquela espada de São Jorge e você viu, ela é importantíssima. Sim. Porque é a única que, mesmo durante a atividade noturna, produz oxigênio. Sim. Então você não pode deixar plantas no quarto, à exceção da espada de São Jorge. Qual é hoje a convicção? É uma convicção que vem do misticismo, que aquilo vem carregado de magias, de coisas ruins. Então, quando se vê uma espada de São Jorge, ela tem que ser cortada, porque ela é do mal. Do mal. Ela produz oxigênio o tempo todo. Ela não faz aquela virada para consumir oxigênio à noite. Ela não respira. E, consequentemente, você pode deixar num quarto, por exemplo. Não. Se arranca, porque aquilo é do mal. Aquilo... Imagina. A interação com o ambiente é muito de ser servido por ele. Né? É isso mesmo. Isso começou quando, eu acredito, né, estava lendo essa semana sobre ética ambiental. Né? E vendo a história lá e como que os filósofos entenderam isso. Quando o ser humano entendeu que ele conseguia tirar a pele do leopardo, do leopardo na época... para usar, aí pronto. Você não viu nenhum leopardo, nenhuma onça tirar nada de nenhum outro animal para ela ter uma condição melhor de vida. Agora, o ser humano ele tem essa capacidade. Já imaginou a onça? Deixa eu tirar essas unhas aqui desse tamanduá para eu ficar mais agressiva, deixa eu pôr esse chifre do boi aqui para eu ficar mais... Não, agora o ser humano tem essa capacidade. E o que ele fez com isso? Extinguiu tantas espécies, né? Ele está extinguindo, né? Estamos continua. Na sexta grande extinção em massa, que somos nós os causadores. Então... E pagaremos por isso, né? Isso é inexorável. A gente vai lutando, né? Produzindo ciência, produzindo tecnologia, tentando conscientizar. Eu acho que isso é um papel do professor. No ambiente urbano, o que você aconselha que pode ser feito para a questão da recuperação dos solos, para a melhoria da qualidade de vida, biologicamente falando? Olha, é a história do carbono, né? Matéria orgânica no solo. Quanto mais a gente tiver, melhor. E arborização. No caso,
urbano é arborização, mas arborização com critério, com tecnologia. Porque quando se fala em arborização urbana, muita gente pensa em plantar árvore. Já teve a impressão que parece que as pessoas fazem de propósito? Planta a árvore alta embaixo do fio e a árvore baixa fora do fio. Né? Aí tem que cortar ela parecendo uma taça. Então, em termos de conforto, arborização e recuperação de solo. Mas aí que tá. Aí a professora Gisele vai saber falar melhor do que eu. Existem muitas variáveis quando você fala em ambiente com vegetação para a cidade. Tem várias questões a serem consideradas, como se produz semente que vai cair na sua cabeça, se produz espinho ou não. Os solos descobertos são uma tragédia, né? E os solos cobertos por material orgânico e material vegetal, consequentemente, são uma boa solução. Que é a teoria das cidades esponja, né? Que, infelizmente, tivemos esse episódio aí, o arquiteto chinês que estava aqui no Brasil acabou se acidentando. Eu vi. É um acidente aéreo. Ele trabalha com isso e ele estava indo ao Fazendo Pantanal para poder entender como que o Pantanal funciona, né? Que ele absorve toda aquela água e absorve toda a água. Então, a maior questão é matéria orgânica no solo, assim como foi na floresta. A necessidade é de tirar o carbono da atmosfera, sequestro de carbono, manter ele no solo na forma orgânica. E isso traz toda uma vida. É a história do vaso de casa. Você não vai plantar na eira. Um dos maiores especialistas ainda no assunto, né? Sim. Olha que perda para a ciência. Sim. E jovem, né? Jovem. Mas passa por educação, passa por... Não necessariamente muitos custos. Eu acho que o investimento em educação ambiental, ele traz um retorno muito bom. Porque é o que você falou. Eu construo uma casa. E eu dou aula para alunos de engenharia civil também. E existe uma legislação que tem que ter um tanto de área, não vou saber dizer o valor, um tanto de metragem permeável na residência para que você consiga lá a autorização, acho que é o habite-se que chama. O que as pessoas fazem? Fazem bonitinho, foi lá o fiscal, deu o habite-se, pode morar. O fiscal virou as costas, cimenta tudo. Não é à toa que existe essa legislação, não é? Aí depois fala, nossa... São Pedro está castigando a gente, olha quanta inundação. Ele não tem nada com isso. E serão cada vez mais frequentes, mais intensas. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o mapa de rios aqui em São Paulo, como é que é. Eu vou te mandar. E como que foi evoluindo, onde que as pessoas foram construindo. Seria uma carta hidrográfica, isso? É, hidrográfica, Por exemplo, Ladeira Porto Geral. Por que será que ela chama Porto Geral? Porque lá embaixo era um porto. E ele continua lá. Aí a gente enterrou ele. A geografia continua. Continua. Então o problema de inundação... vai sempre existir. Enchente, inundação... Só que aí a culpa nunca é da gente, né? É sempre do clima que está com eventos extremos. O evento extremo, coitado, vai levar muita culpa. Inclusive da falta d'água aqui em São Paulo. Porque não é infraestrutura, não é investimento, não é redução de perdas. Não, é evento extremo. Você lembra de Itaipu? Eu lembro na década de 70, quando foi aquela construção de Itaipu, aquela devastação ambiental, que é até hoje o aquecimento da água do subsolo, por conta das turbinas, olha, você viu. E não havia nenhuma legislação na época, né? Nada. O vento era 30, 40 quilômetros por hora. Hoje, a média já está 70, 80. Subindo. Por quê? Estamos mudando toda a geografia. E o impacto lavoura de soja, lavoura de trigo, não segura o vento. Não. Imagina. Vai ficar cada vez pior. São essas... É uma equação com muitas variáveis. Né? Talvez a inteligência artificial nos ajude a observar os dados, não vai criar nada, né? Porque ela não é muito, na minha opinião, e de outros que tenho lido, não é nem um pouco inteligente, mas ela tem uma capacidade de calcular probabilidades do que já existe. Né? Então... Mas você não viu uma? Fizeram um estudo, são tantas informações que às vezes há o equívoco. Aí perguntaram qual era a solução. Falou assim, olha, extinguir o destruidor. 2 pontos. Ser humano. Adivinha? Nós, sim. Então, se você der poder para essa inteligência e der essa missão, nós estamos extintos. Essa coisa desses filmes futuristas de ficção... Não é nada futurista, é bem atual. Não.
Não. O Júlio Verne já dizia isso, né? Que a ficção é uma imagem do futuro. Que eles vão treinando, né? Já vão treinando a gente. Fala, deixa eu ir dando essas ideias aqui, para que eles não se assustem muito. Isso. Eu assisti os Jetsons, você assistiu os Jetsons? Já, lembro, com certeza. década de 60. Hoje o Jetson é o quê? A realidade, né? Estou falando na televisão com o meu chefe, só falta o carrinho voando, que daqui a pouco também já está. Já tem aí alguns protótipos. Como que é? O aspirador robô. Você viu? Então, quem é assustador. Diria? É desafiador, mas ao mesmo tempo é assustador. Mas o ambiente é interessante demais, ele responde muito generosamente a qualquer ação que a gente faça. Mas temos que fazer em escala, né, em sociedade. Mas eu, particularmente, eu sou um pouco descrente disso. Eu não sei se as massas estão envolvidas com isso, preocupadas com isso. Não... Você viu, há tanta coisa anterior a esse momento de consciência. Saneamento, habitação, emprego e educação. E aí, acho que não tem condições de chegar. Acho que não vai dar. Não consegue chegar nesse patamar que ele trabalha no nível de elucubração, de abstração, de consciência que eu não sei se vai não é simples para chegar. Não. Pelo menos não um efeito de massas. E já sabemos que também os instrumentos midiáticos não estão voltados a isso. Não. E essa COP30, o que você acredita que será? Pelo que todo esse cenário que apresentam para nós. Você falou bem, né? Todo esse cenário, o quanto de efetivo nós teremos, né? Eu acho que é importante, primeiro, o local, apesar de todas as críticas, tudo que está... É muito interessante que as pessoas venham ver o que acontece, né? Como o que é realmente a floresta amazônica. E será realmente que quando eu falo estou falando aí em grandes responsáveis, grandes governos, os grandes países, será que estão mesmo empenhados e preocupados, ou a gente vai só lá reunir, tudo bem. É um jogo de cena. Gostaria que não fosse. Né? Mas não vou ser tão inocente. Infelizmente, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca, talvez a gente perca um pouco a esperança. Né? Queria que fosse algo realmente preocupado, que trouxesse resultados. Traz, né? Bom, às vezes pontualmente, uma coisa aqui, mas globalmente a gente nem consegue se entender. Né? Andréia, eu tive uma pesquisa patrocinada pela Unip. E por conta de uma viagem que eu fiz para Paris, estudos que eu tive lá, aquela coisa toda, e saiu Protágoras e o inimigo penal do meio ambiente. Eu coloquei assim. E no final, as minhas conclusões são catastróficas. Enfim, todo o levantamento, tudo que eu falo é voltado ao meio ambiente, à compreensão do meio ambiente. E aí eu fui escalado para fazer algumas palestras. E fui num campus do interior e estou lá, está cheio o auditório, e era para falar 40 minutos. Eu me empolguei sobre o livro. O livro, sobre a pesquisa, que virou um livro, não virou um artigo, era para ser um artigo, mas acabou virando um livro. E falei 2h30. Aquele público em silêncio. Falei, devo estar agradando, né? Aí terminei lá, aquela coisa toda, aquele público. Aí veio uma moça, pediu para me chamar, falou assim, posso falar com o senhor? Posso? Uma moça, olha, eu vim aqui por acaso, eu passei aqui por acaso e, puxa, achei interessante o que o senhor está falando, eu vi a reação das pessoas, mas eu faço psicologia. E eu tenho que fazer aí o meu trabalho de conclusão. E eu não sabia o que escrever, agora eu sei. Eu falei, que bom. Ele falou assim, como causar terror nas massas, nas pessoas. O senhor me inspirou. Fiquei olhando. Falei, que bom, né? Que bom. Mas eu quis falar assim, mas não era bem foi isso. Um elogio ou foi uma tremenda crítica? Porque é uma visão realmente não é positiva.
Tanto é que eu ponho, lembra, Protágoras, o homem é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, primeiro o homem se olha, para depois olhar o resto. Sim. E esse resto põe o meio ambiente, coloca o meio Com ambiente. certeza. E aí o seu trabalho nesse ponto eu achei fantástico, pela originalidade, pelo ineditismo, né? Porque não tínhamos uma pesquisa, eu não achei uma pesquisa anterior a isso. Você tem estudos sim, de outras... Sim. Mas, assim, por uma questão industrial, já pela poluição presente, essa questão ligada a isso, do aproveitamento dos minerais, dos resíduos dessa exploração, e que hoje está tão presente no Brasil, aí, em nível até de catástrofes. Né? O Brasil é muito rico. Veja aí, né? Mariana, Sim. veja... Cada vez eu acho que a exploração do reino mineral Nossa, vai avançar. Sim, né? Vai avançar. Tem como Porque evitar. essa parte do vegetal a gente já superou, né? Vamos pensar assim, com tecnologia suficiente para manter o mundo alimentado. Claro que com uma dividindo mal e porcamente, né, entre as pessoas. Mas a questão dos minerais ainda tem muita coisa. Espero que a gente consiga também buscar soluções nos fungos, nas bactérias, para ver se elas nos ajudam a colocar as coisas que tiramos do lugar mais próximo do lugar que elas deveriam estar. Eu vejo que no seu trabalho você coloca... Nós tivemos a perda da 5ª parte da superfície cultivável do planeta e 1/5 das florestas tropicais. Já perdemos isso em 2002. 2002, 2002. Quer dizer, imagine hoje, 2025, em que esse processo se agravou sobremaneira. E com legislação, e cada vez mais a legislação... Sim, literalmente repressiva. Veja hoje as máquinas, nesse ponto o ICMBio ele faz uma verdade. Ele torra as máquinas que ele encontra. Dragas... sufocar a parte financeira, né? Tentar, né? Tentar, né? E tudo muito violento, né? Tudo muito perigoso. E é o que estamos vendo hoje, principalmente na região norte, Sim. pelo menos nesses relatos aí de organizações criminosas. Vai saber se é isso, se não é, enfim, não sei. O problema é... Mas a gente nunca pode perder a Doutora esperança. Andréia, já meu muito obrigado pelo nosso bate-papo, pelas lições que Vossa Excelência trouxe. Você é uma sumidade. Imagina. Uma sumidade, realmente, a respeitabilidade que tem no meio não é por acaso. Aliás, nada é por acaso. Verdade seja dita. Acho que verdade, se formos colocar num causalismo o puro acaso mesmo... é complicado. Não, é difícil. Eu acho que não seria isso. Mas o nosso tempo é finito. É finito. Infelizmente, um bate-papo muito prazeroso. Então, tivemos hoje, e aí eu vou passar para as suas conclusões, a presença da doutora Andréa Cristiane Sanches. Então, muito obrigado e para as suas conclusões, por gentileza. Olha, eu só quero agradecer o seu convite. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Para mim foi até muito interessante revisitar a minha tese, que já são mais de 20 anos. Mas muito atual. E passei uns dias aí estudando e olhando para ela, e hoje com uma compreensão muito maior do quanto ela contribuiu, né, para a minha formação. E foi um prazer mesmo estar aqui falando sobre. A gente nunca pode perder a esperança. Da mesma forma que tem muita gente que pensa que vai usufruir do ambiente, tem muita gente que quer cuidar do ambiente. Então, eu acredito que essas pessoas são a maioria. Acredito. E o livro, quando sai? Já existe publicação, sim, mas tem até um livro, em parceria, o meu orientador publicou e tal, já tem muita coisa sobre esse assunto, né? Outras tecnologias, mas ainda essa é utilizada e foi aperfeiçoada, enfim. E agradeço demais o convite, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Estou à disposição, sempre que quiser. Me comprometi a convidar outras pessoas para falar da arborização. Por gentileza, já está. E muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Muito obrigado, André. Obrigado mesmo.